No vídeo de hoje, a pedido do Del Freitas, que é um inscrito do canal que já acompanha a gente aqui há bastante tempo, ele está sempre comentando os vídeos aí, vamos falar sobre o RBVA11, que é o Rio Bravo Renda Varejo, um fundo que está passando por um processo bem bacana, está aumentando o número de inquilinos, o número de imóveis da sua carteira, diversificando ainda mais as suas receitas, aumentando um pouco mais a segurança do fundo e ficando um pouco mais independente de segmentos como o segmento bancário, que era o principal segmento da carteira desse fundo imobiliário. Então hoje vamos dar uma olhada no relatório, ver algumas informações aqui pelo site do Status Invest, para a gente conhecer um pouquinho do RBVA11, um fundo de tijolo. E no fundo de tijolo, quando a gente faz uma análise para colocar ele em carteira, presta atenção que eu estou falando quando você quer colocar um fundo na carteira, tá? Tem alguns pontos principais que a gente tem que analisar, como por exemplo aqui, ó, eu anotei aqui o número de ativos, qualidade de ativos, localização desses ativos, aqui no caso para fundo de tijolo, qualidade dos locatários e o número também de locatários, para ver se esse fundo não é muito dependente de 1, 2 ou 3 locatários somente, se esse fundo tem uma diversificação, tem vários locatários dentro da sua carteira. A qualidade da gestão, tem que saber também se o fundo tem alguma alavancagem, e eu costumo, por último, dar uma olhada nos resultados para fazer o meu cálculo de preço teto, porque no fundo de tijolo eu gosto de saber quanto que é a renda recorrente daquele fundo, para usar essa renda recorrente, ou que ele consegue gerar mesmo de dividendo, sem contar alguns dividendos não recorrentes, sabendo que ele consegue mesmo gerar, para a gente tentar precificar esse fundo usando uma adaptação que eu faço aqui do modelo de Gordon. Então, o resultado ou o dividendo vai ficar junto com o preço na minha análise, porque eu uso esse resultado para saber quanto é que eu vou aceitar pagar nesse fundo. Mas no caso aqui do RVBA, a gente só vai conhecer esse fundo. Eu não estou querendo botar ele em carteira, e também isso aqui é só para a gente dar uma olhada no relatório e saber algumas informações. Não é nenhum tipo de indicação, tá? Então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para você saber quando sai vídeos novos, conteúdo novo, e tá sempre antenado. E vamos lá, bora pro vídeo. Começando a falar aqui, ó, do Fundo Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo, o RBVA11, que nesse momento que eu falo com vocês está cotado a R$ 105,87, pagou um dividend yield dos últimos 12 meses de 11,33%, um dividendo bem alto, tá? Bem alto para um fundo de tijolo. Nos últimos dias a gente vê que ele deu uma subidinha aí, mas é porque, como ele costuma anunciar o dividendo no último dia do mês, geralmente quando vai aproximando perto da data de anunciar o dividendo, os fundos imobiliários costumam dar uma pequena elevada no preço. Depois, quando passou a data com, né, que é a data que ele comunica o dividendo, eles acabam caindo um pouquinho. Então, quem compra na data com geralmente paga caro, tá? Então, cuidado com isso. O valor patrimonial de cota do RVBA11, como a gente vê, é de R$ 108,05. Ele está um pouquinho abaixo disso, então está com um PVP de 0,98, representando para a gente que ele estaria com 2% de desconto do preço de cotação do preço da tela para o valor patrimonial da cota, né? Hoje, esse fundo conta com um pouco mais de 63 mil cotistas, o número de cotistas dele vem crescendo, tem uma boa liquidez, até para fundos imobiliários, um pouco mais de R$ 1 milhão em liquidez, ou em negociações todos os dias, né? É uma boa liquidez, uma pequena participação aqui no IFIX, e vem pagando R$1 por cota já há bastante tempo, como a gente pode ver aqui nesse gráfico de dividendos. Se liga só, colocando aqui, ó, de 2023 para cá, ó, ele vem pagando R$1 por cota desde junho, e vem conseguindo manter esse patamar de R$1. Vinha pagando 95, subiu para R$1. Bem interessante, né? Vamos entrar um pouco no relatório dele para ver algumas informações mais bacanas ainda. Clicando aqui em comunicado, achando o relatório aqui pelo Status Invest, clica em comunicado, vai te levar para o final da página, onde você acha os documentos do fundo. Então tem fatos relevantes aqui bem interessantes também, que vocês têm que dar uma olhada, que fala de uma aquisição que o fundo quer fazer, quer colocar o fundo imobiliário RBED, que é o Rio Bravo, mais voltado para o segmento educacional aqui, para dentro do RBVA. Se liga só, Fundo Imobiliário Rio Bravo Renda Educacional, ó, que é o FIRBED, está querendo colocar esse fundo para dentro, comprar tudo e fazer uma fusão, misturar tudo aqui com o RBVA, né, fazer um fundão só, que eu acho bem interessante isso. E aqui mostra para a gente o percentual do ativo por inquilino após concluir essa aquisição, se eles conseguirem fazer, né? Olha só como é que vai ficar, vai diversificar bem mais, ó, diminuir a porcentagem de bancos aqui dentro da carteira do RBVA, que era bem grande, continua bem grande, né? Eles ainda não fizeram essa movimentação, mas quando eles conseguirem, vai diversificar ainda mais a carteira do fundo. E aqui, no caso, é um fato relevante, né? Vamos dar uma olhada no último relatório que saiu aqui, para a gente ver como é que está a carteira do fundo atualmente e como é que vai ficar, que aqui no relatório eles explicam um pouco melhor. Pegando as informações iniciais aqui do fundo, a gente vê que o objetivo do fundo, para você saber onde é que o fundo investe, já vem aqui direto no objetivo. Ó. O fundo tem por objetivo realização de investimentos imobiliários de longo prazo por meio da aquisição e posterior locação a terceiros ou arrendamento de imóveis de natureza comercial performados, notadamente imóveis comerciais destinados a varejo. Então esse fundo é mais voltado mesmo para renda e varejo, né? Para
imóveis de varejo. Algumas informações iniciais a gente pode ver aqui que o fundo é gerido pelo Rio Bravo Investimentos, cobra uma taxa de gestão e administração de 0,65% ao ano sobre o valor de mercado. O patrimônio líquido do fundo, que é um pouco mais de 1 bilhão e 300 milhões. Esse fundo teve início em 2012, novembro de 2012, fundo bem antigo, né? Mais de 10 anos aí sendo negociado, e agora começou esse processo aí de diversificação da carteira. Era um fundo focado no segmento bancário. Já fez 4 emissões e hoje um pouco mais de 63 mil cotistas, está se preparando já para a 5ª emissão de cotas, né? Então aqui a gente pode conhecer outros fundos da Rio Bravo. O pessoal lá no grupo do Facebook onde eu estou, eles não gostam muito da Rio Bravo, eles falam, geralmente quando fala de Rio Bravo, eles falam lá que é rolo bravo, né? Aqui também a gente pode conhecer um pouco da tese de investimento do fundo, falando um pouco do portfólio para varejo, flexibilidade dos imóveis, vendas estratégicas, sabendo que o gestor pode realizar venda para extrair mais valor com a reciclagem do portfólio para o cotista. Principais números do fundo, a gente vê que hoje o fundo conta com 72 imóveis, uma ABL de 190 mil metros quadrados, hoje tem 11 inquilinos, uma pequena vacância de 7,3%, distribuindo, como eu falei, R$1 por cota, e o prazo médio de contratos restante ainda é de 7,31 anos. E na parte aqui da mensagem do gestor tem algumas informações bacanas aqui, alguns destaques, como o dividendo que ele conseguiu distribuir e o resultado, distribuiu R$1. O resultado foi de 81 centavos, então usou um pouco de reserva que ele tem bastante, né? Tem um contrato de compra e venda aqui, venda do imóvel Coco Bambu e aquisição de 6 imóveis locados para pernambucanos também. Isso vai aumentar ainda mais a diversificação da carteira do fundo, além dos imóveis do fundo RBED, né, que é mais focado no educacional. Vem avançando aqui na alocação de imóveis vagos para uma rede de academia e proposta de consolidação do portfólio dos ativos do RBED, como eu falei com vocês, querendo trazer tudo para dentro dele e fazer um fundo só. Eu gosto disso, cara, porque é um fundo que pouca gente investe. Tá? É um fundo já antigo também, pouca gente investe por conta do risco, porque é um fundo focado no segmento de educacional, como fundos aí, por exemplo, de segmento bancário, hospitalar. Então é um fundo um pouco complicado de se investir. Geralmente paga um dividendo muito alto, porque a cotação está muito amassada. Por isso que a gente vê esses fundos de tijolo aí pagando muito. E ninguém quer comprar esses fundos. O investidor mais experiente não entra nesse fundo, a não ser que seja uma oportunidade muito boa no preço da cota, porque sabe dos riscos de investir nesses segmentos. Então, pegando esses fundos menores, com uma menor liquidez, menos gente querendo investir e colocando tudo dentro de um outro fundo maior, fazendo um fundo híbrido, vamos dizer assim, né? Melhor até para o mercado de fundo imobiliário. Fica um fundo mais robusto, mais bacana da gente investir. A gente investe com um pouco mais de segurança. Aqui fala um pouco do portfólio dessas lojas locadas para pernambucanos, rentabilidade atrativa, fala um pouco da rentabilidade que vai ter esses imóveis para dentro do fundo RBVA11, quando eles conseguirem concluir essa aquisição, né? Qualidade e localização dos imóveis também fala um pouco aqui, bem interessante. Mostra aqui a imagem dos imóveis, algumas informações também aqui, né? Bem bacana para a gente ficar atento no que está acontecendo dentro do fundo, o que o gestor está fazendo. Essa gestão tá bem interessante, cara, tá ficando bem bacana, e aqui mostra pra gente, como é que tá o fundo e como é que vai ficar após a aquisição desses imóveis da Pernambucana, a situação atual do fundo, e aqui como que vai ficar após adquirir esses imóveis da Pernambucana mais o RBED. Aqui já está juntando tudo, né? Então vai sair de 71 ativos para 84 ativos, bem interessante. Os contratos atípicos vão de 31 para 44, bem bacana. A ABL também vai aumentar bastante, chegando a 303 mil metros quadrados. Vacância vai cair para 4,6%. O número de inquilino vai subir de 10 para 13, isso é bom. E mais algumas informações também bacanas que a gente vai ver após a aquisição, como é que o fundo vai ficar. Com relação à alavancagem, vai sair de 3,5 para 3,3, não vai mudar muita coisa. A vacância vai cair para 4,8%. A quantidade de contratos atípicos, que são bem interessantes para manter uma renda mais recorrente, vai de 40% para 54%. Exposição por estado vai sair de 8 para 10 estados. E o setor bancário, que é o principal setor hoje da carteira do fundo, vai cair de 43% para 34,9%. Olha só como é que vai diminuir a participação do setor bancário, diminuindo ainda mais o risco do fundo, né? Porque o segmento bancário a gente sabe que é um segmento que o pessoal, principalmente de fundo imobiliário, corre um pouco. Então é dessa forma que vai ficar aqui nos principais setores do fundo imobiliário RBVA11 após essas aquisições. Bancário vai para 34%, alimentício vai ficar aqui com 20,3%, educação 19%, espaços vagos, esportivo, aí vai ter vestuário, tudo que já tem aqui em participações menores. Mas olha só como é que vai dar uma diluída de 43% do setor bancário para 35% praticamente, né? Então isso é bem importante, a gestão vem fazendo um excelente trabalho nesse fundo
de alguns anos para cá. Cara, tô gostando bastante. Não é um fundo que eu quero em carteira, mas é um fundo que a gestão tá fazendo um trabalho bem bacana. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui para a gente ver a parte de resultados. A gente vê aqui no resultado do fundo, ó, receitas de locação vem sempre nessa casa de 11, 10, 13, 10, 11 milhões aqui, mês após mês. O fundo vem fazendo algumas vendas de imóveis, como a gente vê no mês de abril, teve algum recebimento de venda. Junho também teve. Na parte de despesas do fundo, o fundo não tem taxa de performance, né? Aqui tem os rendimentos do fundo imobiliário, tem um pouquinho de fundo imobiliário. Aqui vem as despesas de CRI, que são as aquisições que ele vem fazendo aqui, né? Taxa de gestão e outros. E o resultado do fundo, aqui um resultado bem forte, cara. Vem trazendo um resultado bem bacana. E se a gente dá uma olhada, o resultado recorrente, o resultado por cota, vem sempre na casa dos 80, 70 e pouco, 77. Aí tem alguns meses que dá mais, né? 1,20, 1,65. Mas está sempre na casa de 81, 80. Então, colocando como 80 centavos o resultado que ele consegue gerar, o resultado recorrente, eu cheguei num preço teto dele, num preço máximo a se pagar por esse fundo, para mim, tá? Considerando que eu aceito para receber de dividendo de fundo de tijolo, de R$120. Seria o preço máximo que eu pagaria nele. Porém, a gente tem que colocar que ele tem alguns riscos a mais, né, por ter muito segmento bancário, ter uma pequena alavancagem, então a gente pode pagar aí uns 115 no máximo, aí, mais ou menos. Já fica num precinho bacana para a gente não correndo tanto risco e ter uma gordurinha também para queimar, né? E aqui na parte do número de cotistas, como eu falei para vocês, ó, o fundo vem crescendo mês após mês o número de cotistas, claro, em função do dividendo muito bom que ele vem pagando, né? E também porque a gestão agora está melhorando bastante a qualidade do fundo, trazendo novos ativos, fazendo uma gestão mais ativa. Mudou bastante a cara desse fundo, cara. O fundo está ficando bem interessante. Estou gostando bastante do resultado. Não quero na minha carteira, por enquanto, deixa ele quieto aí. Mas é um fundo que está ficando bem interessante, né? E para o Del Freitas, que me pediu para dar uma olhada nesse fundo, tá aí o vídeo. Quero pedir para você, se tiver esse fundo em carteira, diz para mim nos comentários, diz para mim se você está gostando do que a gestão vem fazendo no fundo e se você está comprando ou está deixando ele meio paradinho ali. E diz para mim quanto é que você já recebe desse fundo em dividendo. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui.